Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, gente, no programa de hoje nós vamos falar de novo sobre os 100 anos do Rio Preto Esporte Clube. No começo do ano a gente recebeu aqui o jornalista José Luiz Rey, que está escrevendo um livro sobre os 100 anos do Rio Preto. E hoje vamos falar mais um pouquinho dessa gloriosa história. Fernando fica meio ressentido por causa disso, destino, né? É a ironia do destino, né? Porque vira e mexe, né? Falando do Rio Preto Esporte Clube, as pessoas não podem reclamar de mim como um americano, todo mundo sabe que eu sou americano, mas não podem reclamar de mim como falar do que restou do futebol da cidade, infelizmente. E ninguém pode reclamar de mim e falar que eu falo do Rio Preto Esporte Clube sempre. Inclusive hoje, olha que coisa, né? Então vou passar um documentário aí, que inédito, o menino não... A gente reclamou no nosso programa. Eu ia falar, a gente sempre reclama, cobra, pede para as pessoas enviarem, né? Aliás, está chegando o final de ano, preciso ir lá na Unilago, o pessoal da Unilago estiver vendo também, o NIP, quem for. Tem documentário, manda pra gente. Vamos botar os documentários dos alunos aí no ar, tem muita coisa boa. A gente já colocou cada um melhor que o outro, né? Tem um menino que fez sobre a Dinorá, outro a gente já passou no programa que fez sobre o São Aristides dos Santos, sim. Outro fez sobre o Sobrado, a arquitetura da cidade. E agora a gente tem aí um novo aí, que o menino fez um belo documentário com 100 anos. Eu mesmo indiquei o Zé Luiz Rey, porque como ele veio aqui, eu indiquei o Zé Luiz Rey, que sabe tudo sobre o Rio Preto, indiquei o Márcio Mendonça também para falar. Falei para eles também buscarem a palavra do Virgílio da Lapria Neto, que foi o presidente, e eles não pegaram do pessoal atual. Pegaram, como estava falando, de passado, antigo. Né? E os dos presidentes vivos, eles focaram no Virgílio, porque o Virgílio, meu bem, meu mal, né? Foi 30 anos. Não, meu bem, meu mal, foi presidente, levou o time para a primeira divisão, foi Virgílio da Lapria Neto. Vamos falar lá, né? Foi lá com ele que o time, né, também teve. Então, teve o altos e baixos, mas a gente tem que falar a verdade. Ficou 30 anos lá, ele, a Vaíta, né, família. E foi defenestrado do clube. Eu não sei direito a história, sinceramente, eu não entrei nesses detalhes, não sei. Mas só sei que o Rio Preto Esporte Clube é uma história, o primeiro time daqui era o maior time da região toda, né? Tinha, acho que se não me engano, o Guarani de Catanduva, era um timaço também na época, que é onde veio o Birigui, que era presidente do América, jogou no Guarani de Catanduva. De lá que ele veio, ele foi para o Fluminense do Rio. Fluminense ele veio para o Rio Preto. Ele jogou no Rio Preto, o Birigui. Pois é. Né? O Rei contou aqui essa história. O Rei contou essa história. Então tem muita história. Aí o menino, como é que ele chama? O menino da Unilago fez um belo documentário. Eu fiquei de queixo caído. Aí ele foi lá e falou: olha, o que eu puder te arrumar de imagens. Aí nós arrumamos aquelas imagens que tem na Cometa Filmes. Arrumei para ele aquelas imagens do jogo do Palmeiras e Rio Preto na entrega das faixas. Arrumei também aquela festa que teve lá de aniversário do Rio Preto no Shopping. Arrumei muita imagem para ele, para poder, né, ilustrar. E ele fez um negócio bacana também, porque ele pegou, assim, o último tempo, também pegou futebol feminino, né? Ele pegou aquele Chicão lá fazendo uma entrevista com ele, pegou os campeões que foram, acho que tem várias entrevistas com vários jogadores que foram campeão. Então, achei muito bacana isso aí. A gente tem que colocar no ar mesmo, e principalmente isso, não é que é do Rio Preto, não é que é documentário da cidade e meninos fazendo. E isso eu falo no ar, ele vai estar assistindo, faça outro, porque senão fica num só e não adianta. Muita gente faz só o TCC ali, na hora da formatura e nunca mais produz nada em termos de audiovisual, né? A gente acaba dizendo que o documentarista é o Zat, né? O Milagro, que ele que edita tudo, monta, edita, eles montam, editam. Se for pensar, eles são os maiores documentaristas da cidade. Quantos já fizeram? Quantos filmes já? Quantos, né? Todo ano tem inúmeros. Então, a gente gostaria que essas pessoas continuassem. Nós temos, por exemplo, o Milton Rodrigues, quando fez TCC de faculdade, fez o filme Avenida Paulista, a gente passou aqui. Avenida da Saudade. Avenida da Saudade, desculpa, Avenida da Saudade sobre a América. A América na época do Pelé, na Avenida da Saudade, da Paulista não. É um documentário que é TCC, entendeu? Nós fizemos também, se não me engano, nós passamos aqui no nosso programa, o do Raul, não, foi o de quem? Aquele que está na revista Piauí hoje, o Alain, documentário dele sobre a polícia, lembra? Fizemos também. Quer dizer, bastante coisa. Hoje, o cara está brilhando no Brasil hoje, e a gente passou um filme dele aqui. Isso é importantíssimo, né? Então, em casa, pessoa que está fazendo um filminho pequeno, se você fizer um registro em casa, porque hoje a tecnologia está... Olha, eu fiz um documentário aqui, eu peguei isso aqui do passado. Manda pra gente, quem sabe a gente pode colocar no ar, a gente pode editar, pode incluir junto, fazer uma edição, né?
tá faltando material pra gente já. A gente já está buscando. Apesar que esses dias aí eu cortei filme da Cometa Filme, porque tem de coisa pra gente colocar no ar ainda. Muita coisa, mas muita coisa ainda. Então, segura aí, porque tem muita coisa pra gente mostrar. Tem bastante coisa ainda. Muita coisa. E principalmente inaugurações de lojas que a gente nunca passou, homenagens à Câmara que a gente não passou. Nossa, mas o que tem de coisa, que bom, né? E esse de hoje aí, ó, a gente falar de novo sobre o Rio Preto Esporte Clube, que nem a gente fez na outra semana, passa direto, né? Não é curto, né? A gente falou, é um documento longo, 45 minutos, mas vale a pena, até para incentivar aí quem está produzindo, né? Reconhecer quem faz esse esforço, vai atrás, corre aí. Pesquisa, né? Precisa pesquisar, entrevistar as pessoas. Entrevistar, tem gente que não quer falar. Inclusive o Vilso Tadei está no filme aí, poxa, um abraço para o Vilso Tadei, que ele falou que quando ele está aqui em Rio Preto, ele assiste nosso programa. O Vilso Tadei, que é um craque do Rio Preto e do América. E do Grêmio, do São Paulo. Sim. Jogou muito, hein? Jogou demais, Grande técnico hoje. Legal, gente. Então a gente termina esse documento por Rio Preto por aqui. Você fica então com esse documentário soberano, verde e branco, 100 anos do Rio Preto Esporte Clube. Tem todos os créditos aí, todo mundo que participou. A orientação é do jornalista Deodoro Moreira, né? e o César Bechara, que é o geral lá da... Geral da Unilago. Lembrando que se você quiser rever nossos programas, estão todos lá no YouTube, mais de 120 documentos Rio Preto, faz tempo já, né? Estamos marcando o recorde aí de programas. Você acessa lá, confere tudo, está tudo lá na íntegra. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima. Veterano, desta terra é o clube soberano, a justa fama que conquistamos, provada está nas taças que guardamos, com verde e branco, as belas cores, brilha no peito dos nossos jogadores, embora a inveja de ter combate, os seus braçados não há quem arrebate. O nosso fim é de vencer, pois quem é que quer perder? Nossa avançada é perigosa, a defesa mais famosa nunca nos pôde conter. O Rio Preto Esporte Clube é o primeiro time da cidade, sem dúvida, né? O time que leva o nome da cidade. Mas a gente tem que contar uma história bem lá de trás, né? A cidade fundada em 1852, né? Quase nada aconteceu no século XIX, no ano de fundação, no século de fundação, né? Era uma cidade que quase não cresceu, não se desenvolveu. Só foi realmente, de fato, acontecer alguma coisa na cidade a partir de 1894, quando teve a emancipação política, quando o Rio Preto, de fato, criou o município, né? A cidade, de fato, foi reconhecida em todo o estado. E também a partir de 1904, quando se criou a comarca de Rio Preto. A cidade já tinha 10 mil habitantes na área urbana, tinha mais ou menos 2.500 casas. Não parava de chegar gente na cidade. Por quê? Porque havia apenas 7 anos que o trem tinha chegado a Rio Preto parado aqui na boca do sertão, né? Iniciando uma fase de desenvolvimento muito grande, que explica até hoje o súbito desenvolvimento socioeconômico que a cidade teve nessa época. E o café é muito forte por aqui. Então, os italianos vieram aqui para essa região, Monte Alto, Taquaritinga e Rio Preto. Aqueles que estavam na cidade, trabalhando na cidade, iam bater bola na beira do Rio Preto, ali onde é hoje a Avenida Filadélfia Gouveia Neto. Então, eles jogavam bola por ali também. Os rio-pretenses começaram a ver isso, as pessoas do Rio Pretense. Começaram principalmente as pessoas do comércio rio-pretense. Então, surgiu então, primeiro um foco de futebol na cidade, com o pessoal do comércio que foram jogar contra os italianos. Não havia espaço para todos os jovens jogarem futebol. Então, um dia, um grupo desses jovens reunidos, era um dia aproximadamente 9 de abril de 1919, reunido em frente à casa de um desses jovens, né, o jovem chamava-se João Jorge, conhecido como João da Pinto. Falou assim, gente, por que nós não formamos um time de futebol? Dava dada a ideia. Era 9 de abril, marcaram uma reunião para o dia 21 de abril, para a reunião de fundação do clube. Elegeram mais um desses jovens, o jovem Raul Silva. Era um dentista de São José do Rio Preto, aficionado também por esporte, etc. E foi feita a fundação do Rio Preto Esporte Clube. Houve uma fusão com outro clube local, até então o Rio Preto chamava só Rio Preto, não tinha um complemento, não era Esporte Clube, Futebol Clube, nada disso, era só Rio Preto. Mas havia um outro clube na cidade, ligado
ao comércio da cidade, chamado Esporte Clube. Chegou-se o Beppe Zanirato, que é um daqueles fundadores, daqueles rapazes fundadores, se deu a ideia de se aproximar do pessoal do Esporte Clube e propor fusão. Dito e feito. Juntou Rio Preto e Esporte Clube, fundou-se, criou-se o Rio Preto Esporte Clube. Mas o Rio Preto nasceu forte, ele teve apoio do comércio, apoio das pessoas da cidade, apoio dos grandes coronéis da cidade. Um deles, olha só que coisa, né? O coronel Vitor Bastos, a cidade parava ali na Rua Independência, era a última rua. Né? Dali para frente era a fazenda do coronel Vitor Bastos, tudo ali para frente. Inclusive ali era um pequeno pouso de aviões, já pode-se dizer o primeiro aeroporto da cidade. Né? Pediram para ele um pedaço da terra dele, um pequeno pedaço de 200 por 50 metros, alguma coisa assim, para construir um campo de futebol. Ele concordou, porque gostava de futebol também, mas desde que ele se comprometesse a que o time formado, o Rio Preto, o time formado, não ficasse sem jogar durante determinado número de dias durante um ano. Se parasse de jogar ali, perderia o campo. E que mantivesse sempre a cor verde no uniforme. O Vitor Bastos era palmeirense. Então eles concordaram com isso e assim foi, o Rio Preto adotou as cores verdes. Conta-se que o primeiro muro foi um muro de pano, né? Foi feito um muro de pano ao redor do estádio Vitor Bastos, porque o material era caro. Aí eles fizeram uma campanha no comércio da cidade, conseguiram um pano e fizeram um muro de pano em volta do estádio. Ele ficava na Rua Bernardino de Campos, ali logo a Rua Independência. Depois da Rua Independência nós temos três, né? Penita, que é o nome das filhas dele, inclusive, né? Ali 2 quarteirões para cima da Independência, na Rua Bernardino de Campos, onde depois posteriormente, foi o IAPTEC, IAPC, e o que é hoje o INSS, né? INPS, hoje da INSS. Ficava ali hoje em frente ao Banco, acho que do Brasil inteiro ali. Era um estádio bem composto assim, mas arquibancada de madeira, com moldes antigos, né? A cobertura lá, quando saiu um gol, o pessoal batia naquelas tábuas lá, fazia um barulho danado. Bons jogos aguerridos, derbys com Mirassol, com Gema de Monteprazer, com Nevense. Você sabia que ia saber, tinha um jogo que precisava ver que hora que ia ser a briga, porque a torcida brigava mesmo, não tinha como. Mas o campo era bonitinho, tinha uma barreira de eucaliptos nos fundos do campo. Alguns dos eucaliptos foram plantados pelo João Jorge, aquele que deu a ideia de fundar o clube. Ele ganhou da prefeitura umas mudas de eucalipto, foi lá e plantou os eucaliptos no fundo do campo. Foi uma marca do estádio do Rio Preto. Né? Até recentemente, pouco antes do campo ser desativado, os riopretenses gostavam de chamar no Fortinho. Vamos lá no Fortinho, vamos jogar lá. Fortinho da Vida, que é uma pequena fortificação da Idade Média, coisa assim, para defender os feudos e etc. Né? E ali, legal você ver e acompanhar fotos históricas de jogos grandes, de clubes que vieram, né? Na década de 30, em 1938, para inaugurar as reformas que foram feitas no Vitor Bastos. O Santos veio para 2 jogos também. Em 1949, o Corinthians veio fazer um jogo contra o Rio Preto, empate de 2-2. Enfim, inúmeros jogos. O São Paulo veio com o Leônidas da Silva, inclusive tem um documentário feito pelo historiador Fernando Marques, né, que fala Um Dia com Diamante Negro, que ele entrevista alguns jogadores que tiveram naquela partida, né, naquele lendário jogo. E o São Paulino crescem alegres, sendo recepcionados pelos aficionados do esporte e sócios do Rio Preto Futebol Clube, em cujos carros seguem para a cidade. É uma pena apenas que o Leônidas da Silva não conseguiu jogar. Ele foi tanto assédio que ele não conseguiu chegar a tirar nem o término. Para você ter uma ideia, ele precisou ficar lá, o assédio foi muito grande. Então ele não conseguiu entrar em campo. A gente queria imagens dele jogando posteriormente. Depois ele jogou contra o Rio Preto aqui, mas esta primeira vez ele não conseguiu jogar. O filme mostra isso. Várias outras equipes importantes jogaram
nessa época, um pouco depois, um pouco antes, aqui em Rio Preto também. Em 1955, jogou o Botafogo do Rio de Janeiro com Garrincha, Quarentinha, no Vitor Brito Bastos. O Palmeiras de Ademir da Guia esteve aqui. O estádio abrigou jogos até 1967, onde o clube já tinha tido em campo a sua primeira grande conquista em 63, né? Que foi a conquista equivalente à terceira divisão, né? A Série A3 de hoje. Foi uma campanha avassaladora, porque eram torneios disputados em fases. Foram 3 fases e o Rio Preto foi campeão de todas as 3 fases, né? E conseguiu esse acesso. Foi um campeonato árduo, difícil, onde tinha a equipe do Mirassol sempre montada, Nevense, o Usina São João, que se falava União São João de Araras. Então, um jogo que nós fizemos lá contra o São João, depois decidimos aqui com ele, foi 3-0, perdemos lá e ganhamos aqui de 5-3. E o jogo decisivo mesmo foi contra o Ipacaré de Lorena, que nós estávamos perdendo de 1-0 e viramos para 3-1, onde o Rio Preto sagrou-se campeão da terceira divisão. Foi uma grande festa na cidade, foi uma festa enorme na cidade, foi uma grande comemoração pelo acesso. Aí desfilamos, fomos de caminhão, não tinha outra coisa, de caminhão, Bernardino, descemos, e depois veio aquela festa, né? Em 1958, o prefeito da época já falava da necessidade de mudar o estado de lugar, né? Porque estava trancando as ruas ali o desenvolvimento da cidade. Então foi até proposto uma permuta diária do mesmo valor, né, na chácara municipal, para que o Rio Preto construísse o seu novo estádio. Antes da inauguração do Rio Preto, é importante que se diga que houve uma pressão do então presidente da Federação Paulista de Futebol, um cidadão chamado João Mendonça Falcão. Ele chegou aos diretores do Rio Preto e falou assim: olha, se vocês querem crescer no futebol paulista, pode tratar de construir um campo decente. O Rio Preto tinha o Vitor Brito Bastos, né? Constrói um campo decente, porque não vai dar não. Aí foi quando o Rio Preto então, se encheu de brios e construiu o Rio Pretão. Isso foi realizado, Farid Abrão Maluf, que encabeçou essa ideia de vender a área, foi loteado a área do antigo estádio, e com o dinheiro foi comprada essa área onde hoje é abrigado o Rio Pretão aqui e essas dependências do clube, né? Construíram um estádio em tempo recorde, 3 ou 4 anos construíram pelo menos parte do estádio, né? Não foi construído tudo, o anel não se fechava. Né? Tinha aquela parte das cativas lá em cima, etc. E do lado de lá não tinha nada, só um barranco. Optou-se por ali por construir num barranco umas arquibancadas, porque isso baratearia a construção, etc. E assim foi feito. A família Haddad, o senhor Valdemar Haddad, que era irmão do então presidente Anísio Haddad, em 68, ele concordou em colaborar para fechar o anel do estádio, construir o restante do anel, e assim foi feito. Em 1968, no dia 21 de abril, eu vim com o meu pai. Eu me lembro que nós viemos a pé, nós morávamos ali na Boa Vista, e nós viemos caminhando aqui ainda nas proximidades aqui, era tudo sítio, fazendas, chácaras, e nós viemos caminhando. E num determinado momento, tinha muita gente vindo para o estádio e nos deram uma carona, não me lembro quem foi. E nós viemos no jogo da inauguração, que o Rio Preto perdeu de 4-1 para Ponte Preta. Mas eu tive a grande emoção de ver o primeiro gol do estádio, que foi o gol do Dicá. E a partir daí eu fiquei muito mais próximo do clube, né? Quando iniciou aqui, o campo ainda não era toda essa maravilha, né? Então, os recursos para se chegar aqui também eram muito pífios, né? A gente tinha que parar ali na faculdade de medicina e acabar de chegar a pé, né?
Aí, posteriormente, o Anísio Haddad comprou uma perua, né, que saía da chácara, onde nós tínhamos uma chácara aqui no centro da cidade, ali na Vila Maceno, e a gente passava com a perua e descia, né, e aí que levava, trazia para o treino e levava até a chácara, né, então quem não morava na chácara ficava até no centro da cidade. Perto da inauguração do Rio Pretão, o Rio Preto cismou de que deveria escolher um mascote para o time. Até então, o Rio Preto é conhecido como Glorioso, desde a fundação praticamente, o Glorioso, que levava, alguns torcedores já chamaram de Glorinha, então eles não gostavam muito, não. Glorinha não, Glorioso. Aí a diretoria instituiu um concurso entre a população de modo geral, mas entre artistas plásticos, inclusive, para adotarem um mascote para o clube. Podia ser animal, podia ser o que fosse, desde que fosse original. O artista Cláudio Malagoli, que é uma das pessoas muito importantes da cultura rio-pretense aqui, desenhou o jacaré e propôs o jacaré do couro duro, o couro duro do oeste. Depois se mudou, agora estão voltando, chamando apenas de jacaré, né? Mas o jacaré é um bicho da fauna da nossa região, né? muito forte na região, muito presente na região. Dizem que, muitos anos atrás, era comum você ver o jacaré às margens dos córregos Borá e Canela, se espraiando ao sol aqui em Rio Preto. Então o jacaré foi sempre um personagem muito frequente no cenário rio-pretense, vamos chamar assim, né? Mas em 1971, o Rio Preto chegou às finais do Campeonato Paulista de acesso, né? Disputou um pentagonal decisivo no Parque Antártica, em São Paulo. Era para ser um quadrangular, 4 times, mas houve um pentagonal, porque num dos jogos da fase de classificação, entre Garça e Rio Preto, houve uma briga generalizada no campo e os 22 jogadores foram expulsos. Naquela época, quando você fazia as substituições, você não podia ficar mais no banco. E o representante da federação, o quarto árbitro, mandou nós nos retirarmos. E nós fomos pro vestiário. Não podia nem ficar assistindo o jogo. Mas foi conta de 3 minutos, nós acabamos de entrar no vestiário, o pau comeu. Aí a coisa foi feia. E os meus amigos, não tinha como sair dali, porque era sair para apanhar. Era 5.000 pessoas no estádio e todo mundo invadiu. E essa foi uma caça aos jogadores. Para fugir de embaraços jurídicos que ameaçassem a continuidade do campeonato, optou pelo convite ao Rio Preto participar desse pentagonal decisivo final. E no final, a gente precisava de um resultado único contra o Catarinense, que jogou com 5, 6 titulares, com 5, 6 garotos. E no jogo, no partido anterior, o São Caetano, que era o grande favorito, perdeu para o Marília. Colocou o Marília postulante ao título, caso o Rio Preto perdesse. Era só ganhar o jogo, eles estariam na elite do campeonato paulista, que era a primeira divisão intermediária. O Rio Preto foi irreconhecível naquele jogo. O jogo dirigido pelo Oscar Escofro, no Parque Antártica, em São Paulo, esteve irreconhecível. Eu lembro do meu pai ouvindo o jogo no rádio e ele chorando quando a gente não conseguiu acesso, eu do lado dele. Mas Haddad não subiu o Rio Preto porque ele não aceitava negociação fora de campo. O Rio Preto jogou com o Catanduva não tinha mais condição nenhuma de subir. E o presidente do Catanduva chegou, você pagar 2 folhas de pagamento, eu entrego o jogo, você sobe. Ele falou, não. Aí o Marília aceitou, pagou, ganharam do Rio Preto, o Rio Preto não subiu. Mas pelo menos ele manteve a honestidade que o futebol desenvolve-se no campo. Daí um tempo, isso foi em 71. Já nos anos seguintes, o Rio Preto apostou mais uma vez no treinador novo. Trouxe o paulistano Rubens Francisco Minelli, já havia treinado o América. O Rubens Minelli veio com trouxe um time muito bom. Trouxe Dante, Pitanga, somados aos que já estavam aqui, tipo Ney, etc. Um time muito bom. E o Rio Preto, em 1973, ganhou o direito a subir, o direito ao acesso à primeira divisão. Isso, esse torneio aí, nós somos campeão, né? Invicto, e tinha um plantel, nosso treinador era o Rubens Minelli, né? Teria acesso nesse ano, depois no andar do campeonato, a federação mudou a regra do jogo, né?
E nós tínhamos um time sensacional, um treinador de ponta, né? Que saiu daqui para ir para o Internacional, né? Então, você vê como é que era o nível do time, né? Foi uma competição curta de turno e retorno, salvo engano, né? Mas o nosso time foi campeão invicto. Era um grande time. Nós tínhamos, de fato, craques naquele time. Mas aí houve uma puxada de tapete da Federação Paulista de Futebol. Criou-se o Paulistinha. Então o time que subiu aquele ano não subia para a divisão especial, digamos assim, subia para o Paulistinha. E acabou que o Rio Preto disputou o Paulistinha subiu junto com o Nacional da capital também aqui. O time do interior do estado de São Paulo jogou vários derbys com o América, 2 derbys com o América pelo Paulistinha. Mas o fato é que foi uma puxada de tapete da federação e o Rio Preto não subiu, adiando o velho sonho para mais tarde. Justa fama que conquistamos, a pátria está nas taças que guardamos. Em 1999, na minha primeira temporada, eu tive o prazer de ser o capitão da equipe e a satisfação de ter sido campeão da Série A3 de 1999 para a Série A2 de 2000. No começo os resultados não foram bons. Jogamos bem, mas não ganhava. Início de campeonato é aquele um conhecer o outro, aquele entrosamento, você entendeu? Que tem jogador que às vezes não se adapta naquela situação. Então, mas a gente confiava, claro. Então, conforme a situação foi indo decorrer do campeonato, eu só quero também um elenco que, eu vou falar a verdade para você, cara, a hora que entrava dentro de campo resolvia. Então era um respeito, todo mundo amigo, era união, todo mundo fechado. Então, a hora de cobrar, cobrava todo mundo junto. A gente sempre, após os jogos, segunda-feira, geralmente era folga, né? A gente armava o nosso churrasquinho. Então, assim, tava sempre juntos, né? Bagunça ali, na época poucos eram casados, então, assim, a gente sempre tava em uma festinha ou outra, né? Puxa vida, até um dia, mas a gente não tinha conseguido um resultado legal. Nós fizemos uma festa no local, né, uma chácara. Puxa vida, você não acredita que acho que informaram o local, a imprensa apareceu lá. E acontecendo, deu um repertório aí feio, cara. Que hora que nós viu aquela perua chegando do jornal, só via nego esconder, correr. Aí saiu uma matéria no outro dia. Rio Preto perde e ainda faz festa. Nós, na época, trouxemos para montar a equipe o técnico Pinho. E o Pinho teve um problema de joelho, né? Então ele na época, estava montando a equipe e tal, e depois aí ele mesmo indicou o Márcio Rossini, que era um ex-atleta do Santos, de vários clubes da primeira divisão, e trouxemos o Márcio Rossini para trabalhar com a equipe, que era uma equipe jovem, uma equipe mista. Nós tínhamos alguns jogadores experientes, um goleiro experiente, zagueiro experiente, volante experiente, certo? Um atacante experiente, e mesclado com atletas novos, atletas que queriam vencer. Aí foi dando oportunidade pra gente jogar. A gente foi jogando e deu no que deu aí, ó. Chegou uma época que a gente não perdia para ninguém mais. E com isso nós fomos campeões, né? Campeões. Inclusive no último jogo em casa contra o Oeste de Itápolis, uma partida espetacular, onde ganhamos de 3-0 e o Rio Preto subiu para a primeira, para a Série A2. 2 batalhas, cara. Os 3-0 parece que não foi fácil, mas não foi não, velho. Lá é difícil jogar em Itápolis, campo pequenininho, apertadinho, a torcida em cima. Pressão, né, teve lá, hein? E foi 0-0, um jogo disputado pra caramba, cara. É que a gente saiu rápido no placar, né? A gente saiu rápido e a gente sofreu muito com o horário que a gente estava jogando, que era 11 horas da manhã. E era um calor tremendo, você entendeu? Mas nós nunca entrávamos com essa ideia, não, já ganhamos. Não, a gente entrava, você vê que o Alexandre cobrava nós muito, o Nilton. Você vê a gente ganhando de 3, a gente errava algum passe e eles mesmos xingavam pra caramba a gente. Porque a gente tinha jogadores rápidos, jogadores que faziam gols, né? Então, assim, 1, 2, 3 oportunidades que a gente criasse, a gente sempre estava fazendo. Então, por isso que a gente assim, ganhou com sobras, né? Assim,
campeonato praticamente a partir de quando engrenou. Foi muita emoção, foi muita emoção. Foi uma conquista importante, porque era consolidação de que valia a pena investir em atletas da cidade, atletas da região e especialmente atletas jovens. A gente vê agora essas coisas, né? A gente começa a pensar agora, rapaz, fui campeão em 99, um dos 2 títulos que o Rio Preto tem, dá 3, eu estava participando. Consegui fazer parte disso e tenho muito orgulho por fazer isso. Primeira divisão. Bem, eu cheguei no Rio Preto em 2006, né, em dezembro de 2006, através do Luciano Dias, que foi nosso treinador no caso, naquele acesso. Eu já o conhecia antes, né, do meio do futebol, e que ele tinha realizado um trabalho também em Votuporanga, no clube de futebol lá onde ele teve o acesso também. E o meu irmão fazia parte da direção do clube, né, era o presidente no caso. E o Luciano Dias veio para o Rio Preto e ele me ligou no final de 2006. Falou se eu poderia vir para cá para ajudar ele, enfim, que estava montando um time competitivo e que a gente poderia ter sucesso. Pela primeira partida, que foi uma goleada que o Rio Preto sofreu contra o Nacional lá em São Paulo, ninguém imaginava que ele seria vice-campeão daquela Série A2. Já na rodada seguinte, a gente se recuperou aqui com o Comercial, que era um dos candidatos ao acesso daquele ano. Nós ganhamos de 1-0 já na quarta-feira, depois no final de semana também já emendamos outra vitória em seguida contra o 15 de Jaú, e aí foi só uma sequência, né? A gente era muito forte dentro de casa, tanto é que a gente não perdeu nenhum jogo. Além de ter ganho quase todos, nós empatamos somente 2 partidas aqui em casa, o resto foi todo com vitórias. O jogo do acesso do Rio Preto foi contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, no dia 25 de abril. Foi uma quarta-feira à noite. Apesar da gente ter jogado muito bem em Ribeirão, nós saímos derrotados por 1-0. Só que com a combinação dos resultados, a gente já assegurou o acesso. Em 88 anos de história, o jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto é o mais importante da trajetória do Rio Preto. Como na Alvorada, poucos assistem. Justamente isso, eu não estou mais contente ainda pelo resultado, entendeu? Mas temos que pensar pelo fator também que nós conquistamos o direito de poder perder essas 2 partidas. E temos mais uma oportunidade diante do nosso torcedor de fazer uma bela apresentação e fechar, quem sabe, com chave de ouro, com um resultado que possa nos levar a disputar o título. A festa começou dentro de campo, com a torcida. Nos vestiários, a euforia era geral. O capitão do time reuniu o grupo e já traçou nova meta: vencer o campeonato. E naquela quarta-feira que o Rio Preto jogou contra o Botafogo lá em Ribeirão, o Mirassol conseguiu o resultado contra a União, jogando aqui no estado Zé Maria de Campos Maia, que mesmo com a derrota do Rio Preto lá, o Rio Preto perdeu por 1-0 para o Botafogo, ele conseguiu garantir matematicamente o acesso. O Mirassol chegou a 9 pontos, né, chegou a 8 pontos, perdão, e o Rio Preto já tinha 9, e aí ele conseguiu matematicamente o acesso. Na última rodada ainda poderia ter, o Mirassol poderia perder o acesso, mas o Rio Preto não. Os 2 times já estavam promovidos, né? Então imagina para que jogar, né? Ninguém vai admitir isso, é claro, né? Mas não houve um chute a gol. A gente que cobria o dia a dia, depois de acontecido o acesso, veio alguns bastidores de que houve um acordo entre as equipes, entre os 2 times, para que tivesse um jogo ali. Até a gente falou na época que foi um jogo de compadres, né? Que foi um 0-0. Quem assistiu o jogo aqui, tinha 5.000 pessoas no estádio. Foi um 0-0 onde nenhuma das equipes assustaram no ataque, porque era um combinado entre eles, porque o empate dava ao Rio Preto a vaga na decisão contra a Portuguesa e dava ao Mirassol o acesso à elite também. Foi difícil até selecionar os melhores lances para colocar na matéria. A animação parecia mesmo estar só fora dos gramados. No segundo tempo, um lance no mínimo bem estranho. O que será que aconteceu com Cafu? Pouco depois, também não dá para entender onde Cleiton queria mandar essa bola. O jogo, com certeza, não foi o mais emocionante da competição para Leão e Jacaré, mas foi o grande responsável pela alegria dos 2. A gente só tinha que concretizar mais um ponto para garantir a primeira colocação no grupo e fazer a final, que foi feita contra a Portuguesa.
Até teve uma empolgação pelo primeiro jogo, né? Porque o Rio Preto fez 1-0, levou o empate da Portuguesa aqui, né? Ficou 1-1 o primeiro jogo e achou que era possível ainda no Canindé estar fazendo alguma coisa diferente e brigar pelo título. Mas a Portuguesa conseguiu uma goleada lá, 4-0 na final, e o Rio Preto teve que se contentar mesmo com o vice-campeonato. E o grande objetivo dele e o grande sonho dele, que era estar na elite, foi realizado, né? A primeira e única vez que o Rio Preto teve na elite do futebol paulista foi aquele ano de 2008, graças a essa campanha em 2007. A festa foi toda da Lusa, mas o resultado não tirou o brilho do que foi conquistado por este grupo de jogadores do Jacaré, que marcaram os 88 anos de história do Rio Preto com o acesso inédito para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Foi muito legal porque o Rio Preto teve que passar por uma transformação estrutural para poder disputar a elite. Então, o presidente na época, o Virgílio Della Pria, fez algumas campanhas para arrecadar dinheiro, porque todo o estádio precisou ser reformado. As cabines de imprensa foram reformadas, foi colocado esse vidro que até hoje está aqui na época, fechadas as cabines, muitas melhorias a pedido da federação, porque viriam jogos grandes para cá. O objetivo maior de quando um time ascende à primeira divisão é permanecer, né? Porque é uma briga muito dura, os times todos têm maiores orçamentos, né? Maiores rendas do que quem está subindo. Então a própria formação do elenco já é um pouco mais deficitária em relação aos outros clubes. Então o objetivo maior é sempre permanecer na divisão. Mas o Rio Preto errou em algumas contratações no início da competição, trouxe jogadores que eram experientes, que ganhavam bem. Por exemplo, para a zaga, trouxe 2 zagueiros que falavam, esses zagueiros são de time de Série B de brasileiro, de Série A de brasileiro. Só que quem acabou sendo titular boa parte da campanha do Paulistão foi a dupla de zaga da casa, que foi o Jefferson e o Éder Baiano. E naquele campeonato a gente formou um time bom dentro das nossas possibilidades, porém não iniciamos bem, né? Nós tivemos aqui um jogo muito bom contra o São Caetano, nós empatamos 2-2, poderíamos ter ganho, só que já deixamos de somar pontos em casa. E quando você deixa de somar ponto em casa no campeonato, principalmente um campeonato curto como o Campeonato Paulista, é sempre difícil. Em seguida a gente já saiu contra o São Paulo, um jogo no Morumbi. Todos esperavam que a gente ia tomar uma goleada, a gente teve para ganhar o jogo, só que no final ainda tomamos o gol. Nós perdemos de 1-0 para o Corinthians aqui, um gol de falta. Foi infelicidade do zagueiro nosso, que foi tentar tirar a bola e tirou do goleiro, e isso marcou um gol contra. Eu estava transmitindo o jogo do Rio Preto, que estava na primeira divisão, jogando contra o Santos, o Leão era o técnico, o jogo foi comecinho da noite, aí no estádio Anísio Haddad, o Rio Pretão, e o Rio Preto ganhou do Santos. Por incrível que o time do Santos, o time veio completo. E um outro efeito também, além de ganhar do Santos, nesses 3 meses, ele conseguiu um empate contra o Palmeiras lá em São Paulo. Então, fez alguma coisa. Aquele jogo, de fato, me arrepia, né? Porque o Palmeiras se tornou o meu segundo time. Era o primeiro, mas quando eu fui gandula do Rio Preto, ele se tornou o segundo time. Meu primeiro time é o Rio Preto. Enfim, o início não foi bom, né, nosso no campeonato. Perdemos muitos pontos em casa, jogos que era pra gente ter ganho os 3 pontos, a gente empatou. Jogo que era pra gente ter ao menos ter segurado o empate, a gente perdeu o jogo. Então isso aí fez falta, na segunda metade faz falta, porque afunila o campeonato, né, os times que estão brigando para classificar vão matar o jogo mesmo, que são os times grandes, e se torna mais dura a briga ali embaixo. É aquela história, né? Não é o que o Rio Preto subiu em 2007 e não suportou. Quem não suportou foi São José do Rio Preto, que não deu o apoio necessário à diretoria da época para o Rio Preto manter-se no Paulistão. E as coisas não encaixaram. O Rio Preto se manteve na briga para não cair até a última rodada, mas ele foi derrotado pelo Guarani na última rodada e acabou caindo, voltando para a Série A2. Então foi um sonho de 88 anos, como a gente destacou na época, mas que durou muito pouco, durou 3 meses praticamente, né, essa passagem do Rio Preto pela elite. O Juventude ele surgiu para o futebol feminino na década de 90, né, a paixão do Chicão e da Doroteia, né, a vontade de ter um time para colocar as filhas jogarem futebol.
já que as 3 filhas, né, gostavam de futebol. Eu tenho 3 filhas, né? Então eu gostava muito de futebol, não veio nenhum homem, né? Então veio 3 mulheres. E fui assistir naquela época eu tinha escola contra escola, né? Eu fui assistir um jogo, né? Das 2 filhas, porque a Darlene era pequenininha. Aí gostei, né? A gente montou um time naquela época e até hoje, entendeu? E aí eles tinham um time, então precisava de estádio, né? Para jogar. Nós conversamos e trouxemos a primeira equipe do Juventude Rio Preto. A Juventude na época, inclusive, tinha bingos, ele tinha alguns recursos através dos bingos que eles participavam, né? E aí eles vieram fazer parte do Rio Preto Esporte Clube. Sempre foi um time competitivo, que sempre a gente chegava entre os 4, ficava entre os 3 primeiros, de paulista, sabe? Sempre teve campanhas muito boas, mas nunca conseguiu chegar. É complicado, o brasileiro não sabe quem é campeão, quem é melhor, quem isso aqui, né? É ter que jogar, entendeu? E a gente entrou com muita garra naquela época, o time era muito bom, entendeu? E eu só de 1-0 na final do São José aqui, e lá a gente conseguiu 1-1 e através desse 1 o gol da Jéssica. E a gente saiu de lá como título. Uma partida assim bem equilibrada, o time delas tinha meninas da seleção, um time bom, nossa, um time muito bom mesmo, tinha até a Formiga estava jogando. Mas aí acho que a gente queria tanto que a gente ainda estava melhor no jogo que elas. Aí já era, a gente já tinha ganho em casa, a gente foi lá e conseguiu ganhar também. E eu fui agraciada lá, fui premiada com esse gol, meio que como se fosse coroar realmente minha trajetória no Rio Preto, com o primeiro título mais importante, e eu fazendo um gol que tranquilizou, né? 1-0, a pressão foi toda pro São José. E nós poderíamos até, eu lembro na ocasião, ter feito mais gols, porque principalmente no segundo tempo, elas tiveram que subir, né? Não tinha nada mais a perder, a gente acabou perdendo muitos gols ainda, eu lembro. Mas o que importa realmente foi aquela sensação maravilhosa de ter sido campeão. Eu fui expulso, estava nervoso demais, nunca tinha sido campeão, ainda mais brasileiro, né? Com 16 equipes. A gente conseguiu uma coisa inédita, depois a gente ganhou do Santos 2 vezes, né? Paulista 2 vezes em cima do Santos, aqui lá na Vila Belmiro, 2 anos seguidos. E a gente, graças a Deus, sempre monta uma equipe. E jogamos fora de casa, se não me engano, nos empatamos fora de casa. Uma pressão lá na Vila Belmiro, conseguimos segurar o resultado. E depois em casa a gente também foi quase igual o Santos. A gente conseguiu fazer um placar e aí a pressão foi toda pro Santos. Aí a gente era uma equipe muito de aguentar muito a pressão e conseguimos ganhar do Santos aqui em casa. Aí foi meio que uma confirmação de um time que a gente sabia que era vencedor. Final de jogo, Rio Preto 1, Santos 0. Rio Preto, campeão do Campeonato Paulista Feminino. É mérito delas, né? Então a gente não tem que fazer nada, né? A gente só treina e põe a equipe no campo, mas elas estão de parabéns mesmo para trazer esse título. Você vê que é uma equipe forte do Santos, camisa, e não tocaram não, foram para cima e deu certo. Aquele primeiro jogo de 2017 do bicampeonato, o Rio Pretão passava por reformas, né? E não teve como mandar o jogo aqui. Então o jogo foi para Mirassol, para o estádio José Maria de Campos Maia, debaixo de muita chuva. Né? As meninas do Rio Preto conseguiram empatar lá, se não me engano, no primeiro jogo, né? Foi um empate. Nós não jogamos legal aqui, mas conseguimos um empate no final do jogo e fomos para a Vila Belmiro. Né? Chegamos lá, tinha mais de 10 mil torcedores. E eu sempre falava isso para as meninas, que a pressão era pro lado delas, porque elas estavam jogando em casa, com a torcida. A gente saiu perdendo de 1-0 e logo em seguida a gente já conseguiu fazer um gol. Se eu não me engano, foi a Jéssica que fez o gol. Jéssica ficou especialista em fazer gol de cobertura em final de campeonato, né? E mais uma vez minha estrela brilhou, né? Já o que nos ajudou foi logo em seguida a gente conseguiu empatar, que eu fiz o gol lá. Um dos maiores gols mais bonitos da minha vida, num lugar como a Vila Belmiro, mais emblemático ainda. Então a gente conseguiu fazer com que o Santos apaziguasse aquele ímpeto. Menos de 5 minutos já está 1-0 o Santos. Vamos só acompanhar o ataque do Rio Preto. Olha o lance de cobertura! Gol! Jéssica.
do Rio Preto! E aí no final do primeiro tempo a gente achou meio que um gol lá e o Santos meio que entrou no segundo tempo com vontade, meio desesperado, e aí nós conseguimos no final do jogo fazer 3-1, que aí eliminou qualquer tipo de reação santista, e para mim foi uma dos jogos mais que eu já joguei, mais entendedor do futebol. A gente jogou mais com a cabeça do que com os pés. E infelizmente chegou ao fim, nesse início de ano, a parceria, que muitos não entendem, a gente da imprensa entende que houve um certo ciúme por parte de alguns diretores do Rio Preto, e até mesmo uma ganância, porque a gente deu matéria o ano passado que o futebol feminino conseguiu 270 mil reais com a campanha que ele fez no Campeonato Brasileiro, de recurso repassado pela CBF para ajudar na manutenção do time. E a direção achou que com esse dinheiro conseguiria fazer o futebol feminino por conta própria, sem ser terceirizado, e optou pelo fim da parceria, que foi uma pena, né? Porque foi o que mais deu vitrine para o Rio Preto nos últimos anos. Sinceramente, foi um pecado mortal que cometeu a diretoria do Rio Preto, deixar o Chicão e a Doroteia deixar o Rio Preto. Porque, olha, a mídia do Rio Preto nos 3 últimos anos foi, sem dúvida, o futebol feminino. Levou a nível nacional, internacional até, com conquistas maravilhosas. Foi uma pena. Eu acho que deviam ter abraçado a causa e não deixar sair de jeito nenhum, porque faz falta e apaga-se a grande divulgação que tinha o Rio Preto no Brasil e no exterior também, essa desistência do futebol feminino. Tenho expectativa mesmo que isso volte para a vida do clube. O futebol feminino, o trabalho da Doroteia e do Chicão é um trabalho exemplar como esportistas, né? E eu sofri muito. Faz falta no meu dia a dia não ter os jogos aqui do feminino. Olha, o Rio Preto hoje em dia ele é bastante diferente da época que eu joguei, né, de há 10, 12 anos atrás. Hoje o clube está bem estruturado financeiramente, principalmente, né? Ele tem condições de, independente de qualquer patrocínio, de qualquer situação, se manter e formar elenco bom para a série que ele participa hoje, que é a Série A3. 100 anos, o Rio Preto comemorando seus 100 anos agora, é uma data que leva quem acompanha o clube há tanto tempo a acreditar que pode vir dias melhores. Eu acompanhei momentos de crise do Rio Preto muito grande, greve de jogadores por falta de salário, jogador que trouxe família para morar dentro do estádio porque não tinha recebido o dinheiro que lhe era devido. Hoje o Rio Preto tem uma saúde financeira muito boa, tem um shopping que dá renda para ele, tem empreendimentos imobiliários que conseguem também gerar receita para o clube manter os seus departamentos. Agora o Rio Preto tem um grande desafio, que é fazer futebol. Mas infelizmente esse ano o Rio Preto negou tudo para comemorar aquilo que eles queriam, que seria subir. O time não classificou nem entre os 8 primeiros colocados, que têm o direito de disputar uma condição melhor, de chegar talvez a disputar o título, mas eu não vejo força no time, mesmo que classificasse. Eu falo a verdade, eu não vejo força no time que o Rio Preto montou para chegar a disputar um título e subir novamente à primeira divisão. Eu acho que a sobrevivência do Rio Preto não depende da situação de momento, depende de reorganização. Primeiro, compor-se uma diretoria com diversos departamentos promocionais, principalmente, porque é inadmissível a cidade com o potencial econômico, financeiro que tem em São José do Rio Preto, os times de futebol viver com bandejinha na mão. O Rio Preto deu uma ascensão em menos de 3 anos, está no Paulistão, em menos de 3 anos. Mas precisa de compor-se diretivamente de uma maneira diferente. O Rio Preto, apesar dessa grandiosidade dos 100 anos, da grandiosidade da sua história e da grandiosidade patrimonial, ele não é grandioso no seu número de associados, ele não é grandioso, sejamos humildes,
ele não é grandioso no seu número de torcedores. Muitos outros clubes aqui da região estão mais estruturados no aspecto do futebol, né? Então nós precisamos ser grandiosos nesse aspecto constitucional, no aspecto da gestão. O futebol já não se mantém mais pela bilheteria, não se mantém mais pelo ingresso. Ele precisa achar novos mecanismos de financiamento. Esses mecanismos de financiamento não serão encontrados se não for impresso à gestão dos clubes uma gestão realmente profissional, uma gestão empresarial. Essa é uma ideia que eu gostava de ouvir ao conversar com o dirigente do Rio Preto, de que seria uma tendência do clube agora, uma gestão profissional. Tomara que seja assim, tomara que essa gestão profissional chegue e acabe, senão não vai ter futuro. Olha, eu queria desejar que o Rio Preto consiga estar no lugar onde merecia, né? Hoje disputando pelo menos né? no Campeonato Paulista, né? E disputando outros campeonatos nacionais, né? Tem toda a estrutura, tem toda a condição. Agora, o pessoal precisa dar uma acordada, né? Montar time para subir, né? Tá, esse ano de ficar só disputar por disputar não é a dimensão do Rio Preto. A cidade acho que necessita de um time forte, porque pela capacidade, pela estrutura, por tudo que tem a cidade, merece ter um time na primeira divisão. E eu tenho certeza que o Rio Preto vai chegar. Tem esperança no Rio Preto. Rio Preto, o veterano, que dessa terra é o clube soberano, a justa fama que conquistamos, provada está nossa taça se guardando, verde e branco, as belas cores, brilham no peito dos nossos jogadores, embora inveja e de combate, seus braçardes não há quem arrebate.